quanto me alegro na tua salvação. Ana disse: o meu coração exulta no Senhor. O nosso coração tem que se alegrar, se exultar, se alegrar, se regozijar no Senhor, porque Ele é a verdadeira alegria, a alegria desse mundo ainda nova, passageira. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. O que te alegra nessa tarde? São os prazeres desse mundo? Ou é na salvação do Senhor? Se tem certeza da salvação do Senhor, a fé de ter ouvido e ouvir a palavra de Deus. Versículo 2: não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma há como nosso Deus. Não existe outro Deus, só existe o Deus de Israel, ao qual criou os céus e a terra, e é o Deus que está nessas escrituras sagradas. Versículo 3: não multipliques a palavra do Altíssimo, altivez, então não fale o nome do Senhor em vão. Não passou e não zombe das coisas celestiais, das coisas do Mestre. Não zombe daquilo que é santo. Nem saia coisa água da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria. Existe duas sabedorias: a sabedoria dos homens e a sabedoria celestial. Porém, a sabedoria dos homens é terrena, é diabólica, é maligna. Mas a sabedoria celestial é a verdade. Porque e por ele são as obras pesadas na balança. Deus, ele pesa as obras na balança. Tudo que fizemos nessa vida, seja no oculto, seja no escondido, Deus levantará todos os tapetes e Deus vai mostrar todas as coisas. Que nada que foi feito na escuridão, num quarto fechado, com luz apagada, será escondido, mas todas as coisas são nuas e patentes perante aquele pelo qual havemos de prestar contas. Versículo 4: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Deus abate o soberbo e dá graça ao humilde. Como eu, como você, podemos exaltar uma pessoa que é soberba? Fazer presente uma pessoa que é soberba, que crê que é melhor que o outro, que crê que é melhor que o próximo, só porque lê um livro e que ganha um salário a mais? Não. Temos que exaltar, ajudar quem o Senhor exalta, é o pobre necessitado. Se Deus abate o soberbo e Ele dá graça ao humilde, porque eu vou dar graça àquele pela qual Deus abate e aquele a qual Deus dá graça, eu vou abater? Não. Quantos que me amam e que de madrugada me buscam, me acharão. Versículo 5: os que eram fartos se alugaram por pão, mas agora se acham que eram famintos, até a espera pelos seus filhos, e que tinha muitos filhos e enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar-se dela. Assim como Deus fez com Lázaro, o qual estava morto, mas Deus fez ele subir
da sepultura, a qual Deus fez com Jesus Cristo, de morto, mas ao terceiro dia, Deus o tirou do mundo dos mortos, e ele ressuscitou. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Entrega suas primícias ao Senhor, seu salário, a sua renda ao Senhor, e Ele lhe endireitará os caminhos. Porque é o Senhor que dá o trabalho, é o Senhor que dá a renda, é o Senhor que põe o pão de cada dia nas nossas mesas. Aleluia. É o Senhor que nos sustenta a cada dia. Porque a palavra de Deus fala: assim como eu cuido dos lírios do campo, assim eu cuidarei de vocês, homens de pequena fé. Assim somos nós, homens de pequena fé, ficamos ansiosos com as coisas deste mundo. O que vestiremos? O que comeremos? Ou aonde moraremos? O que será da minha vida no futuro? Mas basta cada dia o seu mal, basta cada dia, e vamos viver um dia após o outro. Ao ouvir a palavra de Deus, não endureçai os vossos corações. Não fique pensando: o que eu vou comer, o que eu tenho de comida lá em casa, eu vou tomar um café em casa, eu vou comer um pão, amanhã como vai ser o meu serviço, amanhã como é que está meus filhos, minha filha, minha esposa, amanhã como é que está meu marido. Isso vai te deixar ansioso, e você não vai colocar seu coração no aqui, no agora. Satanás ofereceu a Deus o reino deste mundo. Por quê? Porque o reino realmente desse mundo está sob as mãos dele. E ele disse a Jesus: tudo eu te darei se tu estava me adorar. Prostra-me, serve. O reino foi dado a mim, eu dou a quem eu quero. Você pode ver que os maiores governantes desse mundo são ricos, são prósperos, são multibilionários. Porém, o pobre necessitado, a Bíblia me diz, é qual o Senhor se atenta. Temos que sim buscar as coisas desse mundo, crescer, prosperar, mas temos que nos entregar o nosso caminho ao Senhor. Porque não tem adianta ganhar o mundo inteiro, ser rico, ser próspero, e perder a salvação, perder a vida eterna. Crendo ou não crendo, haverá um trono. Quem é teu que não crê nas coisas de Deus, haverá um trono. Abrirá os livros, e os homens serão julgados, cada um as suas obras. Crendo ou não crendo, todo joelho se dobrará. Crendo ou não crendo, Jesus Cristo voltará. Crendo ou não crendo, glória a Deus, existe um mundo espiritual, ao qual existe principados, ao qual existe potestades, hostes espirituais da maldade. O principal dos príncipes celestiais, Miguel. Então existe anjos e demônios nesse ambiente, ao qual nossos olhos não veem, mas o Senhor pode abrir os nossos olhos e ver. Então, se víssemos o mundo espiritual como ele é, e nossa mente ficaríamos loucos, porque é uma guerra travada. Como Eliseu, se não me engano, disse a Geazi: abre os olhos desse moço, e ele viu carros e cavalos de fogo. Ele estava sozinho com Geazi, e viu um exército para pegá-lo, até matá-lo. Então, na lógica, um exército contra dois, quem vai vencer? O exército, correto? Não, ele é diferente. Aqueles dois, nos olhos carnais, estavam só,
mas no mundo espiritual existia um exército ao redor deles. Então não importa sou eu como está aqui agora, estou sozinho, estou sem mantimento, estou passando por necessidade, estou passando por perseguição na igreja. Essas coisas, os nossos olhos nos enganam. O que importa é aonde herdará a sua vida eterna. Quem está do seu lado é o Senhor dos Exércitos. Você confia nele e quando ele fará. Glória a Deus. Olha o que Deus faz. Levanta do 1 Samuel 2,8. Levanta o pobre do pó, aquele que as pessoas menosprezam, abandonam. É esse a qual Deus levanta, assim como Deus fez com Davi. Davi nem o pai queria ungir ele, está lá no pasto, mas Deus levantou ele, fez ele ser o rei, segundo o coração de Deus. Jefté foi abandonado pela sua família, por aquele povo daquela cidade, foi abandonado, mas Deus o levantou para governar o exército. José, os irmãos queriam matar a José, jogaram na cisterna, renderam ele. E esse que era abandonado, rejeitado, foi acusado de estupro, sendo inocente, na casa de Potifar. Não que Deus fez? Deus fez ele governar. Uma nação, Deus fez ele governar o Egito. E levanta o pobre, e Deus o seco, exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre ele do mundo. De quem está o alicerce da terra? A ciência dos justos é a terra, redonda com dias de milhares de milhares. Porém, não é isso que nos diz nas Escrituras. Existem 4 cantos da terra. Eu acredito pelas Escrituras que sim, a terra é plana. Versículo 9, de 1 Samuel 2. Os pés dos teus santos guardará. Deus guarda os seus santos, aqueles que guardam a sua palavra, aqueles que fazem o querer do Senhor e a sua vontade. Deus os guarda. Os anjos do Senhor estão com os santos e os prêmios. Existe um anjo da guarda? Sim. Para os eleitos do Senhor. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas. Os ímpios são pessoas que não conhecem o Senhor, que creem em vários deuses, mas não creem no verdadeiro Deus. O Deus desconhecido ao qual Paulo pregou. Os ímpios que não creem a palavra do Senhor creem nessa vida, creem no que vê com os olhos, e eles andam tateando como cegos, e não sabem para onde vão, e andam tropeçando nas coisas desse mundo, aprendem tudo, leem todos os livros, mas não se uniram para conhecer as coisas de Deus, porque a sabedoria de Deus é para os eleitos do Senhor. Busca o Senhor enquanto pode achar, invocar enquanto ele está perto. Os seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas.
Porque o homem não prevalecerá pela sua força. Não confie na força do seu braço. Houve um rei, a qual veio um exército. Não confiava na força do seu braço. Porém, um rei que temia o Senhor acreditava na força do Senhor. Então não é você que faz, não é você que age, não é você que prega, não é você que louva, não é você que é o pai, não é você que é a mãe que governa, que faz, que acontece. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu mando, eu faço. Muitas pessoas agem como se foram ungidos. Qual era o ungido? Lúcifer, pecador da luz. Mas ele se desobedeceu e se tornou Satanás, o diabo, que engana todo mundo, todos que não compreendem as coisas celestiais. Ele vai vir e ele se desobedeceu. Ele quis ter um trono acima de Deus, queria ser semelhante ao Altíssimo, a qual enganou outros anjos que foram expulsos do céu. Não se achou lugar para ele. Miguel, o principal dos anjos, expulsou ele dos céus. E eles veio na nossa terra. Satanás foi jogado nessa terra, assim como seus anjos. E esses seus anjos não se tornaram mais anjos de branco, e se tornaram anjos pretos, demônios. Por que hoje muitas casas estão sendo abandonadas? Os pais da comunidade? Não é que não cumpre o papel de pai, certo? Não cumpre o papel de pai. Aí a mãe falou, olha, eu não quero para você, eu tenho 2, 3 filhos, eu vou cuidar do meu filho, eu vou cuidar de ficar com você. O cara vai falar, não foi não, você não vai arrumar ninguém aí, vai matar a mulher, para com isso aí. O Senhor será quebrantado desde os céus, provejará sobre eles. Só tem um O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Não contenda com o Senhor. Eu estou muito assim revoltado Eu com a vou fazer natureza isso. humana. O Senhor não O vem. único ser Eu vou fazer isso e ninguém me para. bendito que não tem o Eu vou fazer isso correta. e ninguém adianta na minha frente. Não contenda. Porque do Senhor é Foi o querer e único ser, especial. foi o único Deus ele abençoa, eu chamo até Deus é Deus animal do passado, cruel. do presente e do Que Deus futuro, criou pra o gente. alfa, o ômega, o princípio e o fim. O Senhor agora de estar aqui na praça, passeando de carro, trabalhando, Deus já sabia. O que você vai fazer amanhã, Deus já sabe. Vai fazer o seu futuro e o Senhor Hoje eu não sabe. condeno o ladrão. Toma cuidado com a soberba, com essa arrogância de achar que faz as coisas a você. Não, Deus faz o seu querer e a sua vontade. Deus tem preparado os vasos de ira para que eles venham ter consciência sobre eles e eles venham ser condenados. Para quê? Para que eles venham ser exemplos para os vasos de honra. Você não queria me matar, você não queria me matar. E como me matou? Glória a Deus. Mas Jesus veio Deus destruiu Sodoma e Gomorra para quê? Para que nós, lendo as Escrituras, possamos pegar aquilo como exemplo para que Ló fosse salvo e ter aquela condenação como exemplo. Satanás, quando ele foi jogado aos céus para a terra, ele se tornou exemplo aos reis. Porque é isso. A soberba procede a ruína. A pessoa que quer ser soberba, que quer fazer as coisas, pelo seu entendimento fácil, eu sou, é isso, eu falei, está acabado, essa pessoa está prosseguindo a ruína. Logo na frente haverá força, haverá o abismo, a qual ele vai cair. Mas Deus atenta para os humildes, e os humildes de coração. O Senhor julgará as extremidades da terra. Deus há de julgar. Há um trono. Todo joelho há de se dobrar. Toda a língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor.
Os homens serão julgados, cada um segundo a sua obra. Quer sejam boas, quer sejam más. Você já percebeu que quando você faz um mal nesse mundo, por isso a Bíblia fala, 1 João 5,19, o mundo jaz do maligno, o mundo está no maligno. Deus diz Satanás. Da onde vem Satanás? João 7, Deus diz. Da onde você vem, Satanás? Satanás diz. Eu vim de rodear a terra. Eu vim de passear por ela. Todos os reinos foram dados a mim. Satanás disse a Jesus. Eu dou a quem eu quero. Então perceba, observe, que nesse mundo quando a pessoa é desonesta, quando ela é mentirosa, quando ela é corrupta, quem acontece com a pessoa? Reprova. Quem vai lá no Planalto do Rio de Janeiro, sei lá, no estado, lá só tem corrupto. Os demônios controlam aquela pessoa. E essas pessoas são que não deixa falta nada. É rica, come do bom, come do melhor, é picanha para cá, é picanha para lá, bebe do melhor vinho, do melhor isso, são ricos, andam com os melhores carros, são ricos, são prósperos, não passa luta. O pai ama o filho, o filho ama o pai, a filha ama a mãe ama o filho, a sogra ama a sua nora. Você busca lá na tua. Agora você vê, se a pessoa quer buscar o correto, se a pessoa quer buscar o honesto, se a pessoa quer fazer conforme as coisas de Deus, meu irmão, segura, é perseguição, é luta, é patrão perseguindo, é patrão querendo mandar embora. Eu mesmo, pela misericórdia de Deus, eu me deu força, e quando eu era do mundo, totalmente corrupto, desonesto, avântaro, prolífico, conversava com mulher casada, inconstipado, mas graças a Deus o Senhor me libertou, todo errão, não me deu serviço, o patrão me cortou, por quê? Porque ele percebe, ele está no poder. Chegou no momento ruim, aí exortar ele. Eu mando, eu tiro, o trabalho é meu, eu coloco na empresa quem eu quiser, eu corto quem eu quiser, eu mando fora, eu coloco dentro quem eu quiser, como se ele estivesse no trono, como se fosse mancha pelo reino celestiais. Deus mandou vários poderes ao eixo celestiais, os tamborins, andava sobre a terra assobiado, e Satanás no momento que ele fosse vangloriar, olha, você é poderoso, ele vai ser como Deus. E assim foi. Voltando, e meu chefe, por achar que ele era soberbo, eu fui a exortar ele. Ele não, mas contado o nosso salário de Deus. Temos que obedecer sim, os chefes, os líderes, temos que obedecer o patrão. Mas conforme a vontade de Deus. A palavra de Deus fala que nós devemos nos submeter. Devemos nos submeter as pessoas que têm autoridade nesse mundo aqui. Só não manda negar o meu Jesus, só não vou negar o meu Jesus, só não manda ser corrupto, só não manda fazer teste no sofá, só não manda eu adulterar, ser promíscuo, ser um prostituto, não. Temos que obedecer sim. Nós temos que obedecer também segundo a vontade de Deus, porque primeiramente é a vontade de Deus, depois é a vontade dos homens. Deus dará força ao seu ungido, Jesus Cristo. Então eu clamo por se armar a sua casa pelo menino que estou servindo ao Senhor durante o dia. Então a palavra do Senhor, como eu gosto de dizer, é como uma moeda, é dois lados.
São dois lados da moeda. Não é um lado só. Uma moeda que ela tiver os dois lados, ela não tem valor. Da mesma forma no casamento. Você casa com uma pessoa não pelas qualidades, tem que ser pelas qualidades e pelos defeitos. Da mesma coisa é Deus. Temos que amar a Deus não porque Ele faz, é porque abençoa. Nós temos que amar Ele também, porque Ele condena. Ele salva os seus, mas condena os que não são seus. Então a palavra de Deus tem dois lados da moeda. Tem Deus, mas a palavra também fala que também tem o diabo. Tem Miguel, um exemplo de anjo obediente. Mas também tem Satanás, o qual se rebelou e foi expulso do céu. Tem anjos celestiais, sim, mas também existe demônios. A Bíblia nos fala de Caim, desobediente, e de Abel, um filho obediente. Abel deu o seu melhor, Caim deu de qualquer jeito. E Deus se agradou de Abel, rejeitou a Caim. E assim vai a palavra do Senhor. Deus enviou o dilúvio para consumir aqueles homens que estavam águas do dilúvio e consumiu a todos o dilúvio. Mas Deus também salvou a Noé, na sua família, pela obediência de Noé. Deus existem os dois lados da moeda. Sodoma e Gomorra, Deus enviou o fogo para destruir aquele povo, onde tinha homossexuais, aquele que veio lésbica também. E Deus tem os pecadores corruptos. E Deus enviou fogo para destruir aquela cidade. Mas o mesmo Deus salvou Ló, porque ele era um homem justo e temente a Deus. Deus salvou. Então Deus salva, mas também Deus condena. Deus tem os seus vasos de honra, mas também tem os seus vasos de desonra. Tem dois lados da moeda. 12 discípulos, 11 obedientes a Deus, fiéis a Deus. Alguns caíram, ligaram a Cristo, tropeçaram, como também não teve fé, mas todos eles se levantaram. 11 obedientes, mais um desobediente, fundo da corrupção, juntas. Então sempre existem os dois lados da moeda. Existe homens de Deus e existem falsos homens de Deus. Existem profetas de Deus, mas existem falsos profetas. Verdadeiros pastores, falsos pastores. Verdadeiros padres, falsos padres. Verdadeiros pregadores, falsos pregadores. Verdadeiros homens de Deus, falsos homens de Deus. Assim como existe o dia, assim como existe a noite, assim como existe a lua, assim como existe o sol. Sempre há os dois lados da moeda. Existem pregadores que pregam para se mostrar, existem pregadores que pregam para mostrar a Cristo. Paulo disse, a palavra de Deus não vem de percepção humana,
Não é pelo falar bonito, pelo falar diferenciado, mas por poder de Deus. Tem que ter o poder de Deus, a unção do Senhor. Eu com palavras difíceis, porque Jesus ele pregava para todos, tinha criança, jovem. E essa pregação de Jesus era tão maravilhosa que até bebezinho de coro sentia a unção do mestre. Então não adianta, muitos teólogos, pregadores falam de epíteto de texto, é salmo, é no hebraico, é isso, naquilo outro. Uma pessoa entendida entende o que está falando. Agora, uma pessoa que não tem a inscrição. Então a palavra de Deus sempre existe, sempre existirá os dois lados. Todo aquele que estiver escrito no livro da vida será salvo. Todo aquele que não estiver escrito no livro da vida será condenado. Todo aquele que ouvir a voz do Senhor, a voz dos anjos, a voz dos homens de Deus, serão salvos. Todos aqueles que ouvirem a voz de Satanás e seus demônios serão condenados. Vamos buscar o Senhor enquanto pode atuar, invocar enquanto Ele está perto. A palavra de Deus existe bênção. A bênção alcançarão aqueles que obedecerem a palavra de Deus. Mas os que desobedecerem a palavra do Senhor, as maldições os alcançarão. Toma cuidado com aquilo que você tem, porque da mesma forma que Deus abençoa, Satanás de certa maneira abençoa, mas é uma maldição, porque o que Deus nos dá, não nos traz sofrimento. E se trazer sofrimento é para nos aperfeiçoar Ele, e lá na frente isso vai se tornar algo bom de vida eterna. Agora que Satanás está, não. No começo é gostosinho, meia hora, 15 minutinhos, ou 1 mês, 2 meses, 3 meses, é bom, mas depois traz sofrimento e angústia. Não temos que ter discernimento pelas coisas de Deus, pelo que vem até nós, que venha ser consagrado ao Senhor e abençoado ao Senhor, e não que nos venha trazer peso e condição. Então busca ao Senhor enquanto pode estar, invoca enquanto Ele está perto, porque dele e para Ele são todas as coisas. Quando ouvir a palavra do Senhor, não endureçai o vosso coração. Amém? A palavra de Deus venha confortar o coração de cada um. Chega na sua casa, lê a palavra de Deus e medita nas escrituras sagradas. Que seja louvado e agradecido para todos sempre.